E aí pessoal, voltando aqui com as nossas aulas de matemática. Hoje nós vamos ver noções de números fracionários. Gente, em noção de número fracionário, né, ou as famosas frações, é um assunto de extrema relevância para o resto da carreira de vocês como estudante e futuros aí universitários. Gente, olha só, a ideia de fração. Deixa eu aqui para vocês. A ideia de fração é a ideia de divisão, tá? Vai pegando aí essa parte aqui, divisão. A fração ela tem a ideia de divisão. Mas essa divisão ela não pode ser em partes desiguais. Ou melhor dizendo, a fração é uma divisão obrigatoriamente em partes iguais. Vou pegar um exemplo. O exemplo mais visto é o exemplo da pizza. Mas se eu pegar um exemplo aqui para vocês de um exemplo de um retângulo. Pegando aqui um retângulo, olha só. E esse retângulo, se eu dividir ele em 4 partes iguais, tá? Suponho aqui que eu estou dividindo exatamente no meio. E aqui exatamente no meio. Então eu vou ter 4 novos retângulos, todos com a mesma área, podemos assim dizer, todos com a mesma área. Esse retângulo aqui tem a mesma área e esse, certo? Aí olha só, se eu peguei um retângulo, olha só, e dividi em quantas partes? Em 4. Então já fica a dica aqui de fração, olha só, eu peguei um retângulo e dividi em 4, tá? Só que a fração ela não vai ser muito nessa dica aí não, tá? Veja bem, eu peguei um retângulo e dividi em 4. Então, de fato, foi isso que aconteceu, tá? Não é a forma fracionária dele, não vai ser isso aqui. Isso aqui que vocês estão vendo, tá? Para ser isso aqui, tem que ser... Eu tenho que pegar um das 4 partes. Aí sim, quando eu pegar uma das 4 partes, deixa eu colocar de azulzinho mesmo, ou deixa eu pintar aqui. Não? Foi? Uma das 4 partes. Aí olha só. Quanto eu tenho do retângulo? Eu tenho exatamente uma parte de 4 partes iguais. Então isso aqui realmente é 1/4. Vou já mostrar para vocês como se lê as frações. Então isso aqui é 1/4. Ok? E se eu pegasse mais uma? Se eu pegasse aqui mais uma, aí eu teria o que? 2/4, olha só. 2/4. 3/4 e 4/4 é o retângulo inteiro. Tá? Então aqui 1/4, 2/4 e assim por diante. Tá? Deixa eu até pegar esse retângulo aqui, pegar ele novamente, vou fazer outro retângulo. Fazer outro retângulo para vocês, olha só. E vou dividir do mesmo. Vamos supor que seja o mesmo retângulo. Supondo aqui que seja o mesmo retângulo em partes iguais, tá, gente? Partes iguais. Aí eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui 3 dessas partes. Vou pintar aqui 3 dessas partes. Então eu passo o tracinho aqui, ó, da fração. Eu dividi em quantas partes? 4. É o número de baixo. Peguei quantas? 3. Pintei quantas? 3. Tá? Então essa é a ideia de fração. A fração que representa essa partezinha pintada aqui. Toda essa partezinha pintada é representada por 3/4. E agora com a curiosidade. E essa partezinha que não está pintada representa o que? 1/4. Olha só. Mesma coisa. Aqui a parte eu pintei só um, é 1/4. Se ficou só um sem pintar, também é 1/4, tá? Então o que é que eu posso dizer aqui para vocês? O número de cima são as figurinhas pintadas ou que a pessoa está pedindo, né? Se ela pedir a figurinha que não está pintada, é 1/4. E o 4 é a quantidade que eu dividi, né? Quantidade de pedaços iguais que eu dividi esse retângulo aqui, esse todo que foi dividido. Ok, gente? Então vejam só. O númerozinho de cima, que é um exemplo aqui, certo? Ele é chamado de numerador.
Passo o tracinho da fração. O número de baixo, nesse exemplo aqui, é chamado de denominador. Nunca esqueçam mais isso. Numerador e denominador. Essa é a forma de identificar aqui os elementos das frações. Beleza, pessoal? Show essa primeira parte, tudo certinho? Agora, gente, como se lê uma fração? Vê que aquela fração lá que eu coloquei para vocês, eu li para vocês aqui 1/4. Mas vamos ver outras frações aqui, começando dessa fraçãozinha aqui e seguindo, sempre no 1 em cima, no numerador, sempre o 1, pode ser outro, tá? 3 e assim vai. Essa fraçãozinha aqui, gente, é 1/2, certo? 1/2, aqui é 1/3, aqui 1/4, aqui 1/5, 1/6, 1/7, repita comigo aí, 1/8, 1/9 e 1/10. Aí agora vejam só, do 10 até 11, até 1/99, eu vou ler o seguinte: 1/11 avos. 1/11 avos, tá? 1/11 avos, 1/12 avos, 1/13 avos, 1/99 avos. E aqui em cima a gente lê o número normal, certo? O número mesmo, tá? Aqui é o número sem problema nenhum. No caso 1, se fosse 2, seria 2/2 fica 1, né? Mas a grosso modo 2/2, né? 3, que fosse 2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8. Então não importa, o número aqui em cima ele pode ser de 1 até 9, né? Desculpa, gente, pode ser de 1 até o infinito, tá? Infinito, não importa. Se eu tiver aqui 100, se fosse assim, ó, 100 quintos, tá? 100 quintos. Agora veja bem, olha para cá, vem aqui comigo. Eu falei do 1 até o 99, né? Do 11 até o 99 eu leio avos, tá? E por quê? Porque o 100 eu vou ler 1/100. Aí depois 1/101 avos até 1/999. 1/999 avos. Aqui é centésimo, aí vem o que? 1/1000. 1/1000 é 1 milésimo, 2 milésimos, 3 milésimos. E assim vai. E aí depois, ó, 1/101, 1/1001 avos. Aí vai até 999.999 avos. Aí vem 1 milhão, né? Não, 10 mil, né? Esse aqui, o último aqui é milionésimo, tá? 1 milionésimo, tá? E aqui são as mais conhecidas, tá? Se não for daqui até aqui, né? Você lê aqui 2, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, e assim vai. Aí 1/11 avos, 1/12, 1/98 avos, aí 1/100, aí 1/101 avos, 1/999 avos, aí 1 milésimo, e aqui é avos, 1 milionésimo. Lembrando, eu coloquei o exemplo do 1 aqui no numerador, mas pode ser qualquer número. E aqui embaixo também. A forma como se lê são essas que eu acabei de passar para vocês. Certo? Volta o vídeo, assiste de novo, né? Essa partezinha aqui. E não esquece a leitura das frações. Ok? Gente, agora, classificação das frações. Nós temos aqui 4 tipos de frações. Nós temos as frações próprias, fração própria, fração imprópria, fração aparente e fração equivalente, que ela vai render um pouco mais. Gente, é muito rápido essa parte. A fração própria, gente, é quando o número de cima, que é o numerador, ele é menor, o símbolozinho, ó,
menor que o denominador. Um exemplo, as frações que eu acabei de colocar para vocês. Vou colocar aqui 3 quartos. É uma fração própria, tá? Porque o número de cima é menor do que o número de baixo. A gente sempre vai falar assim, né? Mas o numerador é menor do que o denominador. A fração imprópria é o contrário. É quando o denominador, ou eu posso até colocar para vou até colocar assim, ó, numerador e denominador. Pronto, vocês vão entender. É ao contrário, ó. O número de cima, ó, o contrário, ó. O número de cima, ele é maior, ok? Ele é maior. Isso aqui é uma fração imprópria, ok? Agora, gente, a fração aparente, ela é amiguinha da fração imprópria, tá? Do mesmo jeito, o número de cima é maior, olha só. O numerador é maior do que o denominador. Só que detalhe, ó, 8 sobre 2, 8 meios. Só que eu falei lá no início que a fração é uma divisão. Então, 8 dividido para 2 é 4. A fração aparente, o resultado não é um número com vírgula, né? Não é um número decimal, é um númerozinho natural ou inteiro. A gente vai falar disso, tá? Não é um número quebrado. Um outro exemplo é 16 sobre 4. 16 sobre 4, ou 16 quartos, é igual a 4. Essa é a fração aparente, tá? Pega a mesma regrinha da fração imprópria, só que o resultadozinho dela é um númerozinho natural ou inteiro aqui. Aí olha só, aqui na fração imprópria, né? A fração imprópria, não, aqui vai dar um resultadozinho quebrado, ok? Gente, agora a fração equivalente, ela é bem bacana, tá? Vamos para a fração equivalente. Pessoal, fração equivalente. Vou pegar aqui uma fraçãozinha, seja ela qual for, tá? Seja própria ou imprópria. Aparente não, né? Porque a gente costuma trabalhar com resultado mais simples, número natural ou número inteiro. Mas poderia ser também. Vou pegar aqui uma fração própria, né? Fração própria, 3 sobre 10. 3 décimos, né? 3 décimos, gente, nós já vamos falar de números decimais, né? Mas 3 décimos é 0,3, tá? 3 décimos é igual a 0,3. E a fração equivalente é o seguinte: se tu pegar o 3 décimos e multiplicar pelo mesmo número, multiplicar por 2 aqui em cima e aqui embaixo, eu tenho aqui 6 sobre 20 avos. Se eu multiplicar, ou melhor, se eu fizer na calculadora, eu vou ter 0,3. 0,3. E se eu multiplicar aqui por 6, olha só, 6, pegando aqui, C vezes 6, 36. 6 vezes 20, 120. 36 sobre 120 avos, também o resultado vai dar 0,3. Então, essas frações aqui, elas são equivalentes. Tem uma forma também que a gente faz reduzindo, tá? Tipo assim, ó, 8 sobre 16, tá? E verifique se a fração 8 sobre 16 avos e 1 sobre 2 são equivalentes. Ao que é que você faz aqui? Você vai dividir? Não, em outra forma. Você vai dividir 1 pelo 2? Não, né? Mas tem outra forma aqui. Você vai simplificar ela, que é já o que nós vamos estar falando aqui. Você vai simplificar. Divide aqui por 4. Divide aqui por 4. Você tem 2 sobre 4. Aí divide aqui por 2. Você tem 1 sobre
2. Então, ó, elas são iguais. O finalzinho é igual. Que falando de simplificação, esse é o nosso próximo assunto. Mas trocando em miúdos, uma fração equivalente é que o seu resultado é igual, tá? Então vamos agora para a simplificação. Gente, simplificação está totalmente ligado à fração equivalente, ou não, tá? Mas vamos continuar aqui a questão da fração equivalente. Olha só, eu tenho 32 sobre 8. 32 sobre 8. Aqui eu tenho uma fração imprópria, né? Deixa eu pegar outro exemplo aqui. 8 sobre 32 avos. Pronto, ótimo, perfeito, perfeito. Eu quero que você encontre uma fração equivalente, que é uma fração equivalente. Basta você dividir embaixo e em cima pelo mesmo número, tá? Agora, quando fala de simplificação, nós vamos encontrar a chamada fração irredutível. O que é a fração irredutível? É a menor forma, os menores números, tanto em cima quanto embaixo. E o que é que eu preciso fazer para encontrar a fração irredutível? E lembrando, essa fração irredutível, ela é equivalente à fração anterior. O que é que eu faço? Uma coisa que vocês já sabem. Nós vamos pegar aqui, ó. Nós vamos pegar o 8 e o 32 e vamos tirar o MDC. Não é o MMC, tá, gente? Tem gente que tudo que a gente fala é MMC. Não, o MDC, ele é um pouquinho diferente. Vê lá nas nossas aulas, se você não lembra, para tirar o MDC. Vamos lá. Tirando o MDC, dividido aqui por 2, 32 por 2 nós temos 16. 8 por 2 nós temos 4. Aí por 2 aqui, 8. 4 por 2, 2. 8 por 2, 4. 2 por 2, 1. 4 por 2, 2. 2 por 2, 1. No MDC, galerinha, que eu fiz rapidinho, porque é um assunto que a gente já viu. No MDC, eu vou pegar aqui, eu vou multiplicar apenas os números que dividiram toda a coluna. Ó. Este 2 aqui eu não pego, porque ele só dividiu o quê? O 4. Então não pega. Esse 2 aqui eu vou pegar? Não. Ele só dividiu o 2. Aqui já acabou. Então só vou pegar esses camaradas aqui para minha multiplicação. 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então esse é o MDC. MDC entre 8 e 32. O que ele tem a ver com a nossa fração equivalente? Vem para cá comigo, ó. Vem para cá. Eu vou pegar esse resultado do MDC e vou fazer isso aqui, ó. Simplificar. 8 dividido por 8, 1. 32 dividido por 8, 32 dividido por 8 é 4. 1 quarto é a minha fração irredutível. E ela é equivalente a 8 sobre 32, tá? Você pode encontrar uma fração equivalente tanto multiplicando quanto reduzindo, tá? Até a fração irredutível. E se eu quiser uma fração equivalente aqui, eu multiplico por um mesmo número aqui e o mesmo número aqui. Pode ser 1000, pode, fica 1000 sobre 4000. É equivalente? É. Sempre vai ter como fração irredutível o 1 quarto. E também, se eu fosse dividir em números decimais, seria 0,25. Então, 1000 sobre 4000 é igual a 0,25. Tá? E são equivalentes. Então, a simplificação e a fração equivalente tem tudo a ver. Tá? Por exemplo, em vez de simplificar, eu posso multiplicar. Ó, 2 sobre 3, ou melhor, 1 sobre 3. Eu quero uma fração equivalente. Multiplico aqui por 2. Ó, desculpa. Fica 2 sobre 6. É equivalente? É. O resultado é 0,333. Tá? Então, você pode ter uma fração equivalente tanto dividindo quanto multiplicando. Quando você divide, você encontra a fração irredutível quando você divide pelo MDC. Então, vai ter questões dizendo assim: ah, eu quero a fração irredutível do número tal, da fração tal. O que é que você faz? Tira o MDC, depois volta e divide lá. Depois volta e divide aqui, ó, dessa forma. Ok? Simplificação e fração equivalente estão
totalmente ligadas. Mas uma coisa é eu pedir a fração equivalente e uma coisa é eu pedir para você reduzir a fração, simplificar até a fração irredutível. Gente, esse aqui é o tópico muito bacana, que é comparação de frações. Comparação de frações. Para a gente saber se uma fração é maior ou menor. Tá? Eu vou pegar aqui duas frações no nosso primeiro exemplo aqui. Está aqui o nosso primeiro caso. O primeiro caso, onde o denominador é igual. Denominador é igual. O que é isso aqui? Vou pegar aqui, ó, 2 sobre 13 e 7 sobre 13. Aí vou colocar o espaço, vamos botar aqui um círculozinho. Aí eu pergunto, qual dessas frações é maior? Gente, olha só. Quando os denominadores forem iguais, vai ser maior o que o número de cima for maior. Ou tu pode fazer assim, ó. Tu pega aqui, ó, esquece o número de baixo. Quem é maior? O 7, ó. Abre para quem é maior e aponta para quem é menor, esse símbolozinho, tá? O 7. Então, 7 sobre 13 é maior do que 2 sobre 13 avos. Ok? Outro exemplozinho, quando o denominador é igual. Deixa eu colocar aqui. 3 sobre 17 e 8 sobre 17. Quem é maior? Quem é maior é esse, ó. Esquece o 17, olha só para o 3 e para o 8. Quem é maior? O 8. Um outro exemplo, ó. 10 sobre 3, tá? 10 sobre 3 e 7 sobre 3. Quem é maior? 10 sobre 3, tá? Abre para quem é maior, aponta para quem é menor. Agora o nosso próximo caso, tá? O nosso próximo caso, quando os denominadores são diferentes. Beleza? Vamos agora para esse caso. Deixa eu organizar aqui para vocês, tá? Pronto, ok. Com os denominadores diferentes, vou pegar aqui um exemplo. 2 sobre 6 e 3 sobre, deixa-me ver, sobre 10. Agora me responda quem é maior. Ah, é o 3, porque o 3 é maior em cima. Não, isso aí é a regra se esses camaradinhas aqui fossem iguais. Agora eles são diferentes. Para isso, gente, nós vamos igualar os denominadores. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos escrever aqui mais 2 tracinhos. Coloca a bolinha. E vamos pegar o 6 e o 10. O 6 e o 10. E vamos tirar o MMC. Nós vamos tirar o MMC entre 6 e 10. Lá na simplificação não confunda, era o MDC. Aqui na comparação de frações é o MMC. Então vamos lá. Dividindo por 2 dá 5, dá 3, não dá mais por 2, dá por 3, é o menor, depois de 2, dá 1, baixa 5, que dá por 5, dá. No MMC eu multiplico tudo, tá? Vou trazer pra cá, 2 vezes 3 vezes 5, 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. Ok? Aí eu ponho o 30 aqui, ó. Eu ponho o 30 aqui, tá bom? E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui o 30 e dividir por 6. 30 dividido por 6, o resultado é 5. Ó, 30 dividido por 6, 5. Agora eu multiplico por 2. 5 vezes 2, 10. Depois de novo aqui, ó. 5 dividido por 10 é 3 o resultado. E agora eu multiplico aqui. 3 vezes 3, 9. Então eu tenho mais duas novas frações, tá? Duas novas frações totalmente equivalentes, mas essa não é a questão. A questão é que agora eu igualei os denominadores e eu posso usar a regrinha anterior. Então quem é maior é o 10 sobre 30. Quem é maior então é o 2 sobre 6. Por incrível que pareça, mas os números são menores, não. Mas o maior é o 2 sobre 6. Então 2 sobre 6
é maior do que 3 sobre 10, porque aqui, ó, a fração equivalente que eu consegui gerar, né, o 10 sobre 30 é maior do que o 9 sobre 30, certo? Porque com os denominadores iguais, eu uso a regrinha anterior, é maior quem tem o maior numerador. Gente, isso vai ajudar vocês demais quando nós formos estudar operações com frações. E deixa eu só limpar aqui a lousa de novo, que eu vou mostrar para vocês agora um bizu bacana, que você não vai precisar fazer isso aí, certo? Mas você precisa aprender, porque lá nas operações com frações, principalmente na soma e na subtração, você vai precisar disso aqui todo momento, a todo momento. Agora é a hora do bizu. Gente, vou pegar aqui um exemplo, tá? Deixa eu ver aqui, 6 sobre 4, não, 6 sobre 4 não, 6 sobre 7. E aqui, deixa eu ver, 11 sobre 3. Deixa eu pegar o 11, não, deixa eu pegar 8 sobre 3. Qual dessas frações é maior, certo? É o 6 sétimos, é o 8 terços, aprendendo a ler as frações, né? Ah, eu vou tirar o MMC, entre 7 e 3, depois ponho aqui, faço assim, venho dividindo, o resultado multiplico por esse e boto aqui. No caso, bota aqui, depois o outro, mesmo jeito. No caso aqui, né, eu cometi um errozinho pra cá, ó. Aí o resultado vem pra cá, ó, divide, multiplica, né, e o resultado vem pra cá. Quando você tirar o MMC. Mas é o bizu que eu vou passar pra vocês. Gente, o bizu é o seguinte, eu boto a bolinha aqui só pra ficar legal. Você vai multiplicar em cruz assim, ó, sempre apontando pro alto. 7 vezes 8, 56. Opa, deixa aí. Agora, ó, o outro lado, ó. 6 vezes 3, 18. Aí eu pergunto a vocês, quem é maior aqui? É o 56, portanto, o 8 terços é maior do que os 6 sétimos. É o quê? Gostou aí do bizu? Rapaz, eu vou saber quem assistiu as aulas tudinho, eu sei na hora que eu for corrigir lá. Vamos pegar outro exemplo. Quem é maior? Ah, professor, agora eu já sei, ó. Multiplica aqui, dá 44. Multiplica aqui, dá 21. Quem é maior? Esse aqui, ó. Abre pra quem é maior, aponta pra quem é menor. 4 terços é maior do que 7 sobre 11. Já era, moçadinha. Gente, ó, ficando por aqui. Beleza, galerinha? Valeu!